Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Quarta-feira, dia 4 de setembro, 22ª semana do Tempo Comum. A igreja hoje reza pelos enfermos. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Na verdade, o Senhor assumiu nossos sofrimentos e carregou as nossas dores. A multidão que se juntava em torno de Jesus não era atraída só pelas curas que ele realizava, mas também pelo seu ensinamento, sua coragem e força com que transmitia sua palavra. O povo sofredor depositava nele sua esperança. Jesus nos ensina a olhar para o céu e também nos ensina a assumir a vida com esperança. Mostra-nos que nossa vida tem sentido se está voltada para Deus. Ele nos ensina a ter a coragem da fé. Você não precisa ser forte o tempo todo. O que você não pode é desistir. Quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 19. Se você é uma pessoa que gosta de fazer trilhas e explorar a natureza, sabe que, ao contrário das ruas retas e pavimentadas, o solo nessas regiões é totalmente irregular. Por isso, além de tênis bem confortáveis, é necessário também uma visão bem aguçada, para evitar pisar em falso em algum buraco escondido pela grama alta e machucar-se. Isso me ensina algo. Na vida, nem sempre trilharemos caminhos regulares e pavimentados. É possível que você tenha trilhado caminhos tão difíceis até aqui que o fizeram pensar em desistir. Mas o que você precisa saber é que o destino que uma trilha leva pode ser tão recompensador a ponto de as dificuldades da caminhada se tornarem irrelevantes perto da satisfação de alcançar o tão sonhado lugar de chegada. Não sei quais são as suas necessidades, os seus anseios, os seus sonhos, os seus projetos e até as suas dificuldades. Aquela multidão estava faminta diante de Jesus. Tinham feito um caminho difícil até ali e aos seus olhos físicos não conseguiam enxergar uma grande quantidade de peixes e pães suficientes para alimentá-los. Mas, no partir dos 5 pães e 2 peixes, que Jesus tinha em suas mãos, aconteceu o milagre que alimentou toda aquela multidão e no final ainda sobraram 12 cestos de pães. Sua vida não são as circunstâncias à sua volta. Entenda que, independentemente das dificuldades que você tem encontrado no caminho, se Jesus faz presente, sempre haverá grandes milagres. Continue, não desista, mesmo que esteja doendo, mesmo que seja difícil, não pare, simplesmente continue. O final vai surpreender você. Quarta-feira, dia 4 de setembro, 22ª semana do Tempo Comum, hoje a igreja reza pelos enfermos. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Ó Deus, quisestes que vosso Filho unigênito carregasse as nossas dores, para mostrar o valor da enfermidade e da paciência humana.
atendei benigno às preces em favor dos nossos irmãos e irmãs enfermos, para que, oprimidos por dores, provações e outros males, sintam-se contados entre os bem-aventurados do Evangelho e saibam que estão unidos à paixão de Cristo pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Nós vamos conhecer a liturgia desta quarta-feira em que a Igreja reza pelos enfermos. A primeira leitura é do Novo Testamento, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Salmo 32 e nos convida a rezar. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 4, versículos 38 ao 44, está escrito: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas, capítulo 4, versículos 38 ao 44, nos ensina a palavra do Senhor. Os ouvintes de Jesus em Cafarnaum ficaram encantados com suas palavras e seu poder. Isso era bom, mas talvez houvesse algum egoísmo na vontade deles de reterem Jesus só para si. Também para nós, Jesus disse que ele veio para todos. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Temos de fazer tudo o que pudermos para que todos o possam conhecer e amar. Aí está nossa felicidade e de toda a humanidade. 22ª semana do Tempo Comum, hoje quarta-feira, a Igreja reza pelos enfermos. Cristo veio trazer a vida e a verdade do reino, e o povo simples e humilde, necessitado e pobre, soube reconhecer a dádiva da salvação. Beba da fonte da sabedoria. Raciocine comigo. Deus não pode ter errado. E não errou.
O que aconteceu é que nossa capacidade de discernimento está obstruída por todas as perdas e mazelas com as quais nos deparamos neste mundo. As doenças, a violência e a mortandade desenfreada, as frustrações, a falta de sentido da vida, a perda de identidade resultante do fenômeno da globalização. Enfim, tudo o que ocorre à nossa volta e que, de alguma forma, tem efeitos poluentes e desestabilizadores, acaba causando danos ao nosso bem-estar. Como combater esse mal tão disseminado na vida moderna? O livro dos Provérbios revela que o primeiro fruto do respeito a Deus chama-se sabedoria. É ela que nos leva ao verdadeiro sentido da vida. A busca pela sabedoria é um elemento comum em quase todas as manifestações religiosas. Não estou me referindo ao conhecimento que se adquire estudando, mas à sapiência que advém de Deus e é oferecida a todos. Muitas pessoas inteligentes com doutorado, PhD, nisso ou naquilo, falam e fazem bobagens dignas dos mais ignorantes, uma vez que não buscam a sabedoria. Sentem preguiça de pensar, refletir, rever. Dá trabalho, não é? E, no dia a dia, o que impera é a tática do atalho, do imediatismo, do finalmente a qualquer custo. Tomamos atitudes impensadas acreditando que, se algo der errado, depois consertamos. Falamos coisas que não devemos e depois nos desculpamos, alegando ter sido um ato falho. Justificamos com eu não queria ter dito isso, mas o fato é que dissemos. Não paramos para pensar antes de fazer. Parece que somos controlados por impulsos e desejos. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, há quem diga que Deus nos faz de marionetes. Não é verdade. É a nossa insensatez que nos faz de marionetes e programa nossa vida para o inferno. E o pior é que aceitamos e trocamos um Deus vitorioso por um Deus derrotado. Muitos podem se queixar de que não tiveram boas oportunidades, mas o grande problema está em fazermos escolhas de forma insensata ou, no mínimo, ingênua. E não podemos esquecer que a ingenuidade não é uma virtude. Nesse sentido, um dos melhores conceitos de sabedoria está no livro de Jeremias. O meu povo praticou 2 crimes. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não seguram água. Por acaso Israel é um escravo ou nasceu na escravidão? Jeremias capítulo 2, versículos 13 a 14. Portanto, a pergunta-chave é: estou bebendo água, ou seja, sabedoria do poço de Deus, ou sugando um líquido qualquer, fedido, o que o mundo me entrega e com o qual vou deteriorando minha felicidade, minha família, meus projetos, meus sonhos e meu trabalho? Jesus se apresentou à samaritana como fonte de água viva. E é dessa água fonte de sabedoria que devemos beber. Abandonar a Deus para cavar cisternas furadas é o que fazemos muitas vezes e acabamos arruinando nossa vida. Vertical FM 95,1 Cidade de Arcos, quarta-feira, 22ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja reza pelos enfermos. Procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo.
em solidariedade com seu corpo, isto é, a Igreja. Sempre digo que precisamos escolher melhor nossos pares, e isso não implica desprezar ninguém, mas saber escolher com quem caminhar. Muitos investem em profissões, amizades e até casamentos que nada acrescentam. Seguem pela vida, então empurrando com a barriga, como se diz popularmente, argumentando que mais vale um pássaro na mão do que dois voando, ou simplesmente que não há o que fazer. Se Deus nos concebeu perfeitos, e Ele de fato o fez, não podemos aceitar tão pouco nem fazer por menos. Não podemos permitir que os outros nos digam que não prestamos. Perceba que há uma diferença estrutural entre ser algo degradante e estar em um momento incontestavelmente desfavorável. Podemos até estar frustrados ou doentes, mas não somos apenas isso. Com determinação, persistência e a graça de Deus, podemos superar nossos problemas. Tudo depende da descoberta do poder oculto que existe dentro de cada um de nós. Sempre lembro que ver uma criança falar molinho e errado pode até ser fofo, mas quando ela cresce, isso não tem mais graça nenhuma. Desse modo, já está mais do que na hora de amadurecermos. Envelhecer já está no pacote e vem da natureza. Agora, amadurecer com sabedoria e discernimento vem de Deus. Por isso, comece a adotar um discurso propositivo consigo mesmo. Com a graça de Deus, eu posso. Se Deus quiser, eu vou em frente. Ao colocar Deus na frente, paramos de ter medo de tomar decisões erradas. Ao colocar Deus na frente, acertamos o passo no caminho que Ele tem preparado para nós. Foi assim que me falou o Senhor Deus: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Rezemos pelos nossos irmãos enfermos. Senhor Deus Todo-Poderoso, por amor me criaste. Eu te agradeço pela dádiva da vida, pelos dias que se somam à minha existência. Louvado sejas, porque a cada dia sou chamado a contemplar a maravilha da tua criação. Louvado sejas pela harmonia da natureza. Louvado sejas pela vida que se renova a cada dia. Louvado sejas pela plena liberdade que me destes. Louvado sejas pela oportunidade que me concedes de a cada dia despertar, poder fazer diferente e acertar o prumo da minha vida. Dá-me a sabedoria e o discernimento do teu Espírito Santo. Dá-me forças para reparar os meus erros. Ajuda-me, Senhor, a nortear as minhas decisões. Ajuda-me, Senhor, a mudar o que precisa ser mudado e a refazer a minha história. Eu te ofereço o meu pensar, o meu querer, o meu agir. Liberta-me da angústia, do desespero, do egoísmo, do consumismo e de tudo o que atrapalha a tua obra e a minha felicidade. Na tua presença, Senhor, também eu trago a minha família. Ampara-os com tua graça e protege-os com teu amor de Pai. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.